Olá, meus amados, a paz do Senhor Jesus. Deus abençoe você, sua família, abençoe a sua vida. Eu sou o pastor Alex, nós estamos dando início agora ao estudo do capítulo 3 da Epístola aos Colossenses. Lembrando que todas as sextas-feiras nós temos na comunidade cristã Rema, cuja logomarca aparece aí ao fundo, nós temos o culto da palavra todas as sextas-feiras. Mas devido ao distanciamento social, essa situação toda, nós estamos transmitindo o estudo da palavra para os irmãos, tá? Então estamos iniciando, já estudamos o capítulo 1º, o capítulo 2º e hoje estudaremos aqui com a bênção de Deus o capítulo 3º. E eu quero já de antemão dizer para você, nós estamos aqui gravando aqui do meu escritório aqui em casa, e se você ouvir aí algum barulho, algum ruído estranho, não se assuste. Pode ser que o cachorro, gato, passarinho, né, emita o seu ruído, a sua participação, não nos atrapalhará, tá bom? E eu quero também aproveitar e pedir para você que visite as páginas da igreja no Facebook, no Instagram, também no YouTube, e indique para outras pessoas com o objetivo de abençoar a vida de outras pessoas, ok? Nós vamos usar alguns aplicativos, esse formato aqui é diferente, eu não tinha usado ainda, e eu preciso do seu feedback, tá? No seu retorno, pastor dizendo, pastor, ficou bom, ficou bacana, deu para entender, pastor, muda isso, muda aquilo, você pode participar e nos ajudar a melhorar cada dia mais as nossas transmissões, tá bom? A Bíblia que nós vamos utilizar primeiro, nós vamos utilizar essa aqui é revista e corrigida, e vamos utilizar também, basicamente, essa aqui, tá vendo aí? O terceiro ícone aí, a Bíblia JFA Offline, essa Bíblia que a gente tem instalada no celular, e ela funciona independente de você ter internet ou não. Deixei ali aberto também, essa aqui é a Bíblia JFA Offline, deixa eu abrir aqui para você conhecer, tá vendo? Já está em Colossenses capítulo 3, onde nós vamos começar. Aqui também nós vamos utilizar Bíblia Strong, porque eu quero usar aqui somente alguns significados aí do original do grego, tá vendo? O grego de Strong, naquilo que for necessário, mas está muito claro o texto. E aqui também o Google, né? Aqui nós temos aí o significado, estava olhando aqui agora há pouco, significado de torpe, tá bom? Então, dentro da medida do possível, nós estaremos utilizando aí esses aplicativos, o que for necessário, tá? Talvez nem seja necessário utilizar todos. Então, vamos lá. A primeira coisa que nós precisamos fazer ao estudar a palavra de Deus é orar, né? Então, vamos clamar ao Senhor nesta hora. Ó Deus Todo-Poderoso, em nome do Senhor Jesus, nós estamos iniciando, meu Pai querido, mais um estudo da Tua santa e majestosa palavra. Ó Deus, dá-nos o espírito de sabedoria e de revelação da Tua palavra. Fala, Deus, conosco, fala aos nossos corações, que sejamos alimentados, edificados para a glória do Teu santo nome. Assim nós oramos e Te agradecemos em nome de Jesus. Muito bem, amados. Então vamos lá. Nós lembramos que o apóstolo Paulo, ele está escrevendo para a igreja de Colossos, especificamente para a igreja de Colossos. Foi a igreja aberta pelo irmão Epáfras, e essa igreja começou a sofrer muitos ataques dos hereges, né, através da filosofia, utilizando o gnosticismo, a ciência, o conhecimento. E o irmão Epáfras provavelmente procurou o apóstolo Paulo, lembrando que Paulo aqui está aprisionado em Roma, e o irmão Epáfras, ele procura o apóstolo Paulo para pedir ajuda, provavelmente, socorro, quando o apóstolo Paulo, então, escreve essa epístola aos Colossenses, tá bom? Então, essa epístola, ela basicamente, ela mostra a divindade, a grandeza de Cristo, não somente a divindade, mas como também a humanidade da pessoa do Senhor Jesus, tá bom? Então hoje no capítulo 3, vamos começar, né? Capítulo 3, esse é o verso 1.
Portanto, se já ressuscitastes com Cristo, buscai as coisas que são de cima, onde Cristo está assentado à destra de Deus, tá? Esse conselho aqui, ele é simplesmente maravilhoso. Esse conselho é simplesmente fantástico. Porque nós, como cristãos, nós nos envolvemos com muitas coisas aqui nessa vida e temos que nos envolver. É o trabalho, você que é empresário, você que é funcionário, são muitas coisas que nós nos envolvemos. Mas nós não devemos esquecer que aqui nessa terra nós somos peregrinos. Esta não é a nossa verdadeira casa. Nós estamos aqui de passagem. Então, por isso, o conselho do apóstolo Paulo, que nós devemos buscar as coisas que são de cima, onde Cristo está sentado. Pastor, então eu devo deixar o meu trabalho, deixar a minha profissão e dedicar somente a buscar as coisas de cima? Se você tivesse condição de fazer isso, seria excelente. Mas nem todos têm essa condição, porque precisam trabalhar, precisam sustentar suas famílias, precisam sustentar suas vidas. Então o que você deve fazer? Você deve levar a sua vida, mas o seu coração deve estar concentrado nas coisas lá de cima que se diz aqui é do céu, as coisas espirituais, as coisas celestiais, tá? Isso é para quem? Muitas pessoas não compreendem isso, mas você percebe que ele escreve aí, olha, se já ressuscitastes com Cristo, é o mesmo que, é o equivalente que, se você já se converteu em Cristo e vive uma vida segundo a vontade de Cristo, buscai as coisas lá do alto, tá? Porque uma pessoa que ainda não converteu, que não compreende a palavra, a palavra de Deus, ela não vai conseguir pensar nas coisas lá do alto, ela vai ter muita dificuldade para pensar nas coisas lá do alto, ok? No verso 2, pensai nas coisas que são de cima e não nas que são da terra. Isso aí está dentro do mesmo comentário que eu fiz no versículo 1, tá? Quer ver um exemplo? Nós estamos vivendo aí uma epidemia, né? Do Covid-19. Se nós formos prestar atenção em tudo que se fala, você fica louco. Nós sabemos que é uma coisa séria, mas nós já vivemos outras situações sérias também na nossa vida, nos nossos dia a dia. E Deus nos deu graça de passar por elas, tá? Então nós não devemos ficar focados simplesmente nos problemas, nas coisas que são daqui, mas focados na nossa fé, nas coisas que são do céu, que são lá do alto, tá? Versículo 3. Porque já estáis mortos e a vossa vida está escondida com Cristo em Deus, ok? Pastor, já estáis mortos, mas eu não estou morto, eu sirvo a Deus e não estou morto. Aqui é uma figura de linguagem. Aqui nós temos uma figura de linguagem que está dizendo da conversão. Deixa eu subir um pouquinho mais aqui. Da conversão, se já estáis mortos para os pecados, para uma vida sem Cristo, tá? É o simbolismo. Lembra o simbolismo do batismo, que nós falamos a semana passada, no capítulo 2? Quando você é imergido na água, simboliza que você morreu para o mundo, assim como Cristo foi sepultado. E quando você é levantado da água, o simbolismo é que você acaba de nascer para uma nova vida, assim como Cristo também ressuscitou, ok? Então esse é o mesmo simbolismo. Quando Cristo, que é a nossa vida, se manifestar, então também vós vos manifestareis com Ele em glória. Isso aqui é a mesma explicação da semana passada. Quando Cristo voltar para buscar a sua igreja, e quando eu digo a sua igreja eleita, mundial, o Senhor Jesus, aqueles que morreram em Jesus, se os irmãos já tiverem morrido em Cristo Jesus, eles ressuscitarão primeiro e subirão com o Senhor. Aqueles que estiverem vivos serão arrebatados. E uma coisa é certa, que todos teremos os corpos glorificados. Aí está o manifestareis com ele em glória, tá? Corpos glorificados, arrebatamento ou ressurreição dos mortos.
para que possamos subir e morar para sempre com o Senhor, ok? O 5. Mortificai, pois, os vossos membros que estão sobre a terra, a prostituição, a impureza, o apetite desordenado, a vil concupiscência e a avareza, que é a idolatria, pelas quais coisas vem a ira de Deus sobre os filhos da desobediência. Olha, o versículo 6 eu marco até de vermelho, porque fala sobre a ira de Deus. Tá vendo? Nós temos esse recurso aí nessa Bíblia, né? Destacar os textos com cores, para que a gente possa se situar aqui. Então veja bem, nós temos a obrigação como cristãos, você como cristão, tem o dever de mortificar os membros. O que é isso? É não deixar que os prazeres da carne, que as vontades da carne sobressaiam à vontade de Deus, tá? Então quem usava o corpo, os membros do corpo, para a prostituição, para a impureza, o próprio apetite desordenado, né? A avareza, que é a idolatria, deve fazer o quê? A pessoa que tinha essa conduta, ela deve usar o seu corpo agora para glorificar a Deus, para obedecer a Deus. E quando fala mortificar, não quer dizer que você tem que se matar, não. Pelo contrário, é você dizer não para suas vontades, para os seus desejos, para os seus prazeres. É a sua carne querendo praticar esses pecados e você conscientemente, pela consciência cristã, você dizer, não, eu não aceito porque eu sou uma nova criatura em Cristo, ok? Mas é dever de cada cristão mortificar os membros para o pecado, tá? Para aquilo que desagrada ao Senhor. Porque no verso 6, que está aí de vermelho, diz que, porque por essas coisas vem a ira de Deus sobre os filhos da desobediência. Uma coisa é certa, tudo que o homem fizer, ele vai ter que prestar contas. Quer seja evangélico, quer seja ateu, quer seja budista, quer seja espírita, não interessa. Todos nós deveremos prestar conta diante do Senhor no tempo predeterminado por Ele, ok? Então pense nas suas atitudes agora, porque quando chegar o momento da prestação de conta, qual é a explicação que você dará ao Senhor? Verso 7. Nas quais também em outro tempo andastes, quando vivieis nela. Aqui Paulo está trazendo a memória dos irmãos de Colossos e a nossa também, que antes de conhecer a Jesus, nós tínhamos uma conduta totalmente reprovável. Nós praticávamos muitas dessas coisas que aí estão listadas, como a impureza, o apetite desordenado, né? Um comentário aí sobre o apetite desordenado, existe uma diferença muito grande entre fome e apetite. A fome, você sente o vazio na barriga, a necessidade de comer. E você vai lá e come o suficiente, a fome cessou. Mas o apetite, ele permanece. É a vontade de continuar comendo, ainda que não esteja sentindo mais aquela fome. É apetite. Então há uma diferença, eu não sabia, aprendi. A diferença é entre fome e apetite, tá? Continuando, nós vivíamos nela. Verso 8, deixa eu subir um pouco mais aqui. Verso 8. Mas agora despojai-vos também de tudo, da ira, da cólera, da malícia, da maledicência, das palavras torpes da vossa boca, ok? Então o cristão, ele precisa começar a moldar a sua conduta. E como que acontece isso? Eu sou a favor, ou melhor, eu não sou a favor de que essa transformação seja feita pelo homem. Por exemplo, eu me tornei cristão e o pastor vai ficar pegando no meu pé agora, dizendo o que eu devo fazer, o que eu não devo fazer. Tudo bem, se a gente puder ajudar, maravilha. Mas eu sou a favor de que quem faz essa obra é o Espírito Santo.
Eu sou a favor de que essa mudança de conduta, se realmente você precisa mudar de conduta, que ela seja feita pelo Espírito Santo, pela sua consciência. Não porque alguém te ameaçou, não porque alguém te impôs aquilo, mas você, pela consciência cristã, você tomou essas decisões. Deixou de lado a ira. Pastor, eu era muito nervoso, me converti. Hoje não, hoje eu sou tranquilo. Maravilha. Alguém te obrigou? Não, o Espírito Santo fez uma obra no meu interior. Eu era muito malicioso. Alguém te obrigou a mudar? Não, o Espírito Santo fez essa obra, tá? Um outro ponto importante também, pessoal, é as palavras torpes da boca. Quer ver que interessante? O que são palavras torpes? Muito bem, então falando sobre palavra torpe, não saia da vossa boca palavra torpe, é o mesmo que palavra que não serve para edificação, tá? Palavra que não leva ninguém a ser edificado ou até mesmo a ser abençoado, ok? No versículo 9, nós temos aqui, olhando aqui, nós tivemos que dar uma mudadinha aí no formato, mas espero que dê para entender, tá? Versículo 9, não mintais uns aos outros, pois que já vos despistes do velho homem com seus feitos, e vos vestistes do novo, que se renova para o conhecimento segundo a imagem daquele que o criou. Tá? Então aqui novamente Paulo volta a enfatizar que quem está em Cristo é uma nova criatura, é um novo céu, uma nova pessoa. Tá? Então você despir quer dizer o mesmo que tirar a roupa. Nós já tiramos aquela velha roupagem do homem pecador, do homem que não obedecia a Deus, que não andava segundo os caminhos do Senhor, e revestimos-nos de um novo homem, de filhos de Deus, ok? 10. E vos vestistes do novo, que se renova para o conhecimento segundo a imagem daquele que criou. Tá? 11. Onde não há grego, nem judeu, nem circuncisão e nem incircuncisão, bárbaro, cita, servo ou livre, mas Cristo é tudo em todos, tá? Meu querido, nesse versículo 11, fica claro para nós que não há acepção de pessoas, tá bom? Não existe acepção de pessoas, em Deus não há acepção de pessoas. É aqui que todos são igualados, tá bom? Diante de Deus, porque se tem alguém que é alguma coisa, é o Senhor Jesus. Nós podemos ter diferenças de etnias, nós podemos ter diferenças de condição social, mas no que diz respeito a Cristo, nós somos todos iguais, não tem ninguém melhor que ninguém. A ideia aqui é essa, tá bom? Versículo 12. Revesti-vos, pois, como eleitos de Deus, santos e amados, de entranhas de misericórdia, de benignidade, humildade, mansidão e longanimidade, tá? Suportando-vos uns aos outros e perdoando-vos uns aos outros. Se alguém tiver queixa contra o outro, assim como Cristo vos perdoou, assim fazei também, tá? Aqui novamente a ênfase do apóstolo Paulo em que você que recebeu a Cristo, você precisa se revestir, eu preciso me revestir como um servo de Cristo, tá? Ou melhor, como um cristão, né? Eu digo servo, mas nós somos muito mais que servos, nós somos filhos. João 1,12 diz que nós fomos feitos filhos, tá? Então aqui, como servo de Deus, quem é um novo homem, quem é um cristão transformado pelo poder do Evangelho, pelo poder da palavra de Deus, tem algumas qualidades, dentre elas, misericórdia, a pessoa misericordiosa. Infelizmente, nós temos muitos juízes, né? E eu não digo no ramo do direito, não, eu digo dentro da igreja mesmo. Pessoas que se revestem de uma suposta magistratura espiritual e julga Raimundo e todo mundo. E quando, na verdade, a Bíblia não nos dá margem para julgar ninguém. Não há margem para isso. Não há. Então, nós precisamos ser revestidos de misericórdia,
praticar a benignidade, a humildade, a mansidão e a longanimidade, tá? E um dos pontos aqui importantes é suportando uns aos outros. Sabe por quê? Porque na igreja é o local onde nós mais deparamos com pessoas de todos os gêneros, de todas as formas, de todas as maneiras. É muito comum, às vezes, você deparar com um irmão e a personalidade daquele irmão é um pouco forte. É um irmão mais colérico, né? Mais agitado. Ao passo que ali também congrega pessoas mais mansas, mais fleumáticas, mais tranquilas, uma personalidade mais calma. Então é necessário que haja um respeito, vamos dizer, e mais que isso, é necessário que haja amor no coração de cada um, para que cada um possa suportar os demais, ok? Normalmente, quando a pessoa chega para a igreja, geralmente ela traz consigo muitos defeitos, se é que posso dizer defeitos, mas muitas manias erradas. E nós, ou você que já está há mais tempo na igreja, precisa se revestir de muito amor para relevar muitas coisas, tá? Muitas atitudes, muitas palavras é preciso relevar, porque afinal de contas é uma alma, né, que a gente está lidando. E aí Paulo diz, se porventura você tem um motivo de queixa contra qualquer irmão, que você faça como Cristo fez com você. Será que Cristo tinha motivo de queixa contra nós? Todo pecado que havia em nós. Mas ele nos perdoou, tá? Ele relevou as nossas falhas, ele nos perdoou. Tranquilo? Dando continuidade, versículo 14. E sobre tudo isto, revesti-vos de caridade, que é o vínculo da perfeição, ou mesmo que revesti-vos de amor, que é o vínculo. O vínculo, o amor é que faz o elo de ligação, tá? Entre tudo, entre nós e Deus, entre nós como igreja, o amor é que é o vínculo. E a paz de Deus, para a qual também fostes chamados em um corpo, domine em vossos corações e sede agradecidos. O versículo 15, ele é emblemático, mas ele é revelador, porque nós vemos aqui uma pessoa que está aprisionada injustamente por pregar o evangelho, aconselhando novamente que os cristãos devem ter um coração grato a Deus e que os cristãos devem, além de um coração grato, devem viver em paz, não é? Uma pessoa que está aprisionada está pregando a paz e um coração grato. Isso serve de lição para nós em muitas áreas da nossa vida. Às vezes, por muito menos do que isso, nós murmuramos, nós reclamamos, nós nos afadigamos, nós ficamos ansiosos, mas aqui está o conselho de alguém que estava numa situação muito difícil, que é o apóstolo Paulo, dizendo, seja grato e viva em paz, tá? Tenha paz no seu coração. Versículo 16. A palavra de Cristo habite ricamente em vós, ou habite em vós abundantemente em toda sabedoria, ensinando-vos e admoestando-vos uns aos outros com salmos, hinos e cânticos espirituais, cantando ao Senhor com graça em vosso coração. E quanto fizerdes por palavra, por obras, fazei tudo em nome do Senhor Jesus, dando por ele graças a Deus Pai. Olha só, eu particularmente, eu gosto da versão, no versículo 16, que onde fala abundantemente, que fala ricamente, que habite ricamente em vós a palavra de Cristo. O que significa isso? Habitar quer dizer fazer morada, permanecer ali. Então a palavra de Deus, ela tem que habitar dentro do nosso coração, ela tem que dominar o nosso pensamento, a nossa mente, e de maneira rica, abundante. Nós não podemos nos dar ao luxo ou desluxo de viver um cristianismo superficial. Pelo contrário, nós precisamos viver um cristianismo rico, riqueza do evangelho, riqueza da palavra, tá? Da palavra de Deus. Então ela não deve habitar de qualquer maneira,
ela deve habitar ricamente nos nossos corações. Agora, a partir do versículo 18, nós vamos ver aqui os deveres para toda a família. Nós vemos aqui deveres para os pais, deveres para as esposas, deveres para os maridos, deveres para os pais e deveres para os filhos, tá bom? Isso aqui também é um texto bastante conhecido, nós pregamos bastante na igreja sobre esses ensinamentos, mas vale a pena refletir com mais calma sobre eles. No verso 18 vai tratar das mulheres, tá? Diz assim: vós mulheres, estáis sujeitas a vosso próprio marido, como convém no Senhor. Tá vendo? A ideia de submissão ou de sujeição aqui não tem nada a ver com escravidão, com humilhação, com dominação, não tem nada disso. Pelo contrário, para que uma família possa ir bem, imagine você que é casado, você que é casada, se a sua esposa resolvesse viajar para outra cidade sem te falar nada. Imagine se a sua esposa resolvesse comprar, vender, olha, resolvi vender a casa, resolvi comprar a casa, sem falar nada. Ficaria difícil até mesmo na questão administrativa da família. Mas isso aqui é uma questão de comunhão. A mulher se sujeita ao marido no sentido de reconhecê-lo como autoridade e como cabeça da casa, como cabeça da família, porque o texto diz que assim convém ao Senhor. Isso é conveniente ao Senhor. É Deus que quis assim, ok? E automaticamente também o marido, tendo a sua esposa que lhe é submissa ou que lhe é sujeita, ele também tem a sua obrigação. E no verso seguinte, no 19, diz: vós, maridos, amai a vossa mulher e não vos irriteis contra ela. Tá bom? Pessoal, é muito fácil o homem, por ser um ser racional, é muito fácil o marido se irritar com a esposa. É muito fácil. Às vezes ele já vem irritado do trabalho, já vem cansado do trabalho, problemas no trabalho do dia a dia. Se não tomar cuidado e a esposa disser para ele uma pequena palavra, aquilo pode desencadear uma irritação, um nervosismo, uma má resposta. Então o marido tem que tomar cuidado com isso também, tá bom? Não se ire com facilidade com a sua esposa. Pelo contrário, ame a sua esposa, tá bom? No verso 20, os filhos também são orientados. Vós, filhos, obedecei em tudo a vossos pais, porque isto é agradável ao Senhor. Tá vendo? A obediência dos filhos aos pais não é simplesmente porque eu quero, porque eu gosto, porque eu achei bonito. Não, porque isto é agradável ao Senhor. E é impressionante como que os pais sabem das coisas, né? Por quê? Porque muitos dos caminhos que os filhos estão passando, os pais já passaram, já sabem como é. As manias, os pais viveram também. Então, normalmente, os pais conseguem ver muito adiante do que os filhos veem. Tá? Normalmente é assim. E aí, em seguida, no versículo 21, nós vamos ver conselhos para os pais em relação aos filhos, dizendo: pais, quer dizer, pai e mãe, não irriteis a vossos filhos, para que não percam o ânimo, tá? E eu acrescento aqui, nós temos vários formatos de família hoje, né, reconhecido pela nossa jurisdição, pela lei brasileira, nosso ordenamento, mas eu incluiria aqui em pais, aqueles filhos que são criados pelos avós. Os avós fazem papel dos pais. Aqueles filhos que foram adotados, os adotantes são os pais, ok? Então, não causeis a ira, ou não irriteis os vossos filhos, para que não percam o ânimo, ok? Nós como pais, você como pai, como mãe, você precisa ser o maior incentivador do seu filho, tá bom? Você tem que ser a maior incentivadora do seu filho. Aquilo que o seu filho deseja, o que ele sonha, você deve analisar se é bom para ele, se não é nada anormal, estranho, e estimular e incentivar o seu filho, tá bom? No verso 22,
e até o versículo 25, nós vamos ver orientações para os funcionários ou empregados e também os patrões, tá? Você está ouvindo o cachorro latindo aí, é que é impressionante. Eu estava tentando gravar a primeira parte, olha só. Estava tentando gravar a primeira parte, parece que o cachorro está me ouvindo falar. Eu calo, ele para, eu falo, ele fala. Mas tá bom. E os cachorros começaram a latir, o som do vizinho eu tive que parar. Aí retornamos, sentei aqui, o cachorro começou de novo. Mas glória a Deus por isso. Todo ser que respira também louve ao Senhor, tá? Mas então, a partir do verso 22, nós vamos falar dos servos. Isso tudo se resolve, gente, quando a gente tiver um estúdio, né? Um estúdio fechadinho, tudo organizado, uma gravação mais profissional, aí não vamos ter problema com vazamento de som. Com relação aos servos, que podemos dizer o funcionário, o empregado, eu já ouvi, acredito que talvez você também, eu já ouvi servos de Deus dizer: eu não puxo o saco de patrão, eu não me mato de trabalhar por causa de patrão, para enriquecer patrão. Só que o que me assusta são pessoas que se dizem cristãs. É que o ensinamento bíblico aqui é completamente diferente. Ela não diz que nós devemos puxar saco de patrão. Puxar saco é um termo pejorativo. Mas ela diz que nós devemos trabalhar da melhor maneira possível. Nós precisamos nos dedicar da melhor maneira possível, como se fosse para Deus. Ainda que o nosso patrão não reconheça. Ainda que o seu patrão não reconheça. Às vezes a pessoa diz assim: olha, eu trabalho tanto tempo em determinada empresa, pastor, e meu patrão... e lá tem um colega de serviço que é preguiçoso, é enrolado, e meu patrão colocou lá em cima ele, promoveu ele e eu não. Calma, olha o que o texto diz. A partir do verso 22. Vós, servos, obedecei em tudo a vosso Senhor segundo a carne, não servindo só na aparência, só na vista, né? Mas como para agradar aos homens, mas em simplicidade de coração, temendo a Deus, tá? Você não deve ser dinâmico, proativo somente na vista diante do seu patrão. Não, principalmente se ele não estiver presente, ou ela. E tudo quanto fizerdes, fazei-o de todo o coração, como ao Senhor e não aos homens. É por questão da sua devoção com Deus que você deve ser o melhor funcionário, a melhor funcionária, tá bom? Sabendo que recebereis do Senhor o galardão da herança, porque a Cristo o Senhor servis, ok? Pastor, eu dou o meu melhor, meu patrão, minha patroa não valorizam, o seu galardão vem do Senhor, é o que está escrito aqui. Deus está vendo o que você está fazendo, o Senhor está vendo o que você está fazendo, seu esforço, sua luta, o Senhor está vendo, e Ele recompensará você, tá? 25. Mas quem fizer agravo, receberá o agravo que fizer, pois não há acepção de pessoas, ok? Ou seja, cada um colhe aquilo que planta, ok? Pessoal, então nós finalizamos aqui o capítulo 3 de Colossenses. Querendo Deus, semana que vem entraremos no 4, tá? Então, Deus abençoe você grandemente. No domingo, nós teremos culto da Santa Ceia na igreja. Nós teremos 4 horários de culto, tá? Porque nós temos que reunir aproximadamente 30 pessoas, até 30 pessoas, com os devidos cuidados, né? A devida higienização. Haverá 2 obreiros na porta ali com álcool, borrifando na mão dos irmãos. Quem tiver máscara, use a sua máscara, tá? Nós teremos um culto às 9 horas, teremos outro às 10 horas, domingo pela manhã, tá? Teremos um culto 5 horas da tarde, no domingo, 17 horas, e teremos outro culto às 19 horas. Então eu até preciso que você mande uma mensagem para mim, ou me ligue, dizendo: pastor, qual é o melhor horário que você vai poder participar da Santa Ceia? Quanto aos idosos, ao grupo de risco, você pode ficar em casa, porque depois eu vou até a sua casa e sirvo a ceia para você, como já tem alguns idosos que a gente cuida, tá bom? Queridos, Deus te abençoe, a paz do Senhor Jesus e que viva Cristo, o nosso Senhor.